Olá, gente querida, como vocês estão? Em nossa atual jornada pelas senhas diárias, eu hoje compartilho a senha de Levíticos 28, que diz: Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. E a palavra correspondente do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, que diz: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um prudente construtor, que edificou a sua casa sobre a rocha. Estava pensando aqui comigo como nós somos uma geração de pessoas que tem dificuldades com leis e estatutos, dificuldades em obedecer regras. Nós não queremos ninguém mandando na gente. Somos um tanto rebeldes, educados desde cedo nas escolas que isso é um padrão legal a ser seguido. É certo que há uma fase na adolescência onde isso é importante, bom e normal, como parte da nossa formação e individualização. Mas é algo que deveria ir se acomodando durante a juventude, enquanto vamos assumindo as questões e responsabilidades da vida adulta. Porém, não é isso que nós temos visto. Os adultos de hoje permanecem numa eterna adolescência. Resistir e romper são para eles como uma palavra de ordem, especialmente para aqueles que se acostumaram com teses como na minha vida mando eu, sou dono do meu corpo, das minhas liberdades, do meu ir e vir, que ninguém se meta comigo. E por isso, de repente, quando vem uma pandemia sem precedentes, as coisas se tornam muito complicadas e muito difíceis. A última grande epidemia que o mundo conheceu foi a chamada gripe espanhola. Ela teve lugar entre os anos 1918 e 1920, logo após a Primeira Grande Guerra Mundial. Ela deve ter infectado cerca de 500 milhões de pessoas e ceifou entre 20 e 50 milhões de vidas. Não se sabe bem ao certo. Não tinha esse tenebroso placar diário de infectados e mortos como nós temos hoje. Este vírus da família das gripes, que surgiu logo depois daquela guerra, pode ter matado até 4 vezes mais do que a própria guerra. Um número grande de pessoas morreu também na Segunda Grande Guerra Mundial, mas foi mais ou menos o equivalente àquela epidemia. Acontece que, de lá para cá, muita coisa mudou. O conhecimento se multiplicou, doenças foram erradicadas, surgiram as vacinas, o mundo inteiro se conectou e se tornou numa aldeia global. Mas também a liberdade individual passou a ser tido como um dos bens mais preciosos e caros que nós temos. E talvez, no fundo, a humanidade achou que nunca mais teríamos que enfrentar uma crise sanitária de dimensões globais como naquele tempo. Nem tínhamos mais ideia do que isso significava. Mesmo que nas últimas décadas já havia sinais claros de que algo poderia acontecer. Vírus como o H1N1 e o da gripe suína, entre outros, já estavam causando grandes problemas e desordens em escala global. E isso deveria ter alertado as autoridades sanitárias do mundo. Já em nossos dias, a circulação de pessoas e mercadorias faz com que tudo se espalhe de uma forma muito rápida no mundo inteiro. Em nosso caso, da atual epidemia, os chineses esconderam e demoraram a admitir o problema. A Organização Mundial da Saúde demorou em alertar sobre a sua gravidade. E quando a casa começou a cair, a circulação de infectados pelo mundo já havia dado conta de colocar as sementes da Covid em todo o planeta.
especialmente nas cidades turísticas e nas quais há um maior comércio com a China, como no Brasil, São Paulo e Manaus. No nosso país, o Carnaval de 2020 também provavelmente foi um vetor de grande disseminação deste vírus, aquilo que ele precisava para se espalhar por todo o país. O resultado é o que nós estamos vendo há um ano. Um vírus novo, desconhecido, para o qual a humanidade não estava preparada e diante do qual não tinha nenhuma defesa. E agora, José? Restrições, limites, distanciamento social, cuidados com a higiene, além do uso de máscaras, foram as únicas alternativas. Enquanto os laboratórios começavam uma corrida louca para encontrar uma vacina a fim de nos imunizar. E, pelo jeito, não tem outra solução. Acontece que não estávamos mais acostumados a cumprir leis, ordens desse tipo no país do jeitinho, nem a obedecer às autoridades, sejam elas civis ou religiosas, sejam eles professores ou policiais, sejam quais forem, nós temos uma certa aversão às autoridades que nos foi incutida. Para mim, fruto deste longo processo de desconstrução em relação às autoridades. Algo que é justo quando diz respeito ao autoritarismo, porque nenhum autoritarismo é bom, mas de péssimos efeitos e trágicas consequências quando diz respeito às autoridades de um modo geral, tão necessárias para o bom ordenamento da vida em sociedade. Pais não têm mais autoridade. Professores, padres ou pastores, guardas, prefeitos, governadores, ninguém é respeitado na autoridade que lhes compete. Talvez seja por isso que num tempo onde essas autoridades são obrigadas a impor restrições, que as pessoas resistem em aceitá-las. Não gostam da ideia. Nós não gostamos de viver sob restrições. Não mais estávamos habituados a elas, porque queremos ser livres e mandar no nosso próprio nariz. E hoje colhemos o fruto deste longo processo de desconstrução. Nossas casas foram construídas sobre areia, e uma a uma elas vão caindo. Bem-aventurados, no entanto, são aqueles que construíram as suas casas sobre a rocha, que conheceram e se submetem aos estatutos do Senhor, que não abrem mão de viver sobre eles e livremente se submetem a eles. Pois eles são fonte de vida. Diante deles, as mais duras tempestades e os mais fortes ventos não conseguem nos derrubar, porque eles mantêm as nossas casas intactas. Eles nos mantêm em pé, porque a lei do Senhor é boa. E submeter-se à sua autoridade não tira a nossa liberdade, mas nos leva a uma vida de plena paz e a um exercício de responsabilidade e de uma ética baseada no amor. Como isso é um bem precioso, uma fonte contínua de geração de vida. Os estatutos do Senhor nos fornecem uma direção clara para seguir. Seus mandamentos são alimento que dá sustento em meio às crises. Sua palavra ilumina os caminhos escuros e não nos deixa tropeçar e cair. Enquanto o mundo inteiro escanteou a autoridade de Deus e fez pouco caso da rocha eterna, para nós, que nos submetemos a ela, que construímos nossa casa sobre ela, é-nos uma fonte de paz e segurança no meio de tão grande tempestade. Fiquem firmes nela. Grande abraço a todos vocês e até segunda-feira, se Deus assim o permitir.